Ele se chama Sérgio e essa moça é a sobrinha dele, Raquel. E aí, o que ocorre? Corta pra mim. Ele descobre uma traição da esposa e começa a bater na esposa. Isso é o que ele diz. O pai dela vai cobrar dele a violência. Ele diz assim, eu te mato. Ele foi lá e, pum, matou o sogro. Foi preso. Quando ele está preso, a única pessoa que vai visitá-lo é quem? A sobrinha, que se chama Raquel. E ela, sobrinha, atenciosa com o tio, e ele acaba confundindo o amor de sangue da menina com o amor entre homem e mulher. Aí ele, mesmo assassino, que no Brasil é o seguinte, o cara pode matar à vontade, isso aqui é uma bagunça. Porque o cara mata e depois vai para regime semiaberto, porque a lei manda. Como é que um assassino que mata o sogro é condenado tem direito a regime semiaberto? O cara tinha que cumprir a pena do primeiro dia ao último dia. Ou quem morreu vai levantar da cova e vai caminhar depois de um tempo. O cara tinha que ficar, mas bom, enfim. Quando dão a liberdade para ele no regime semiaberto, ele vai procurar a sobrinha e vai e diz para ela, estou apaixonado por você. Ela disse, ô tio, vai embora, eu fui lá porque sou sua sobrinha. Ele foi. Depois ele foi ao trabalho de Raquel. E o que aconteceu? Ele vai no trabalho, o assassino do sogro, ele vai no trabalho. Não pensa você que ele vai para pedir desculpas, né? Esquece. Ele foi lá e sapecou a sobrinha de tiro, porque não queria ter nada com ele, ele é o tio. Aí a pergunta é, a lei mandou soltar o assassino num regime semiaberto. Alguém assinou. Será, né, eu gostaria de saber, será que fizeram todos os laudos, laudo de sanidade mental, laudo comportamental, enfim, tacou 3 tiros na moça, 3. Ela foi hospitalizada e não resistiu. E ele, lógico, ele está foragido. Põe o chuca-chuca no Cidade. Os filhos já chamam pela mãe. Vocês não imaginam. Ficar sem minha filha, eu ver meus netos tudo aí, vocês não sabem como dói tanto, mas dói tanto. Hoje mesmo era dia de eu levantar cedo, fazer o café, que ela passa em casa, tomar café, eu levo ela no ponto para ela ir trabalhar. Eu faço o café na hora, ela não vem. Eu fico perguntando por que ele fez isso. Eu cuidava dele, ele falava que me amava, porque ele fez isso com a minha filha. A filha de Dona Márcia foi assassinada. Raquel foi morta a tiros pelo próprio tio. Este é o homem, Sérgio. Na foto, Raquel e Sérgio aparecem sorridentes. Mas toda esta felicidade duraria muito pouco. Sérgio tinha um plano para matar a sobrinha. O homem fantasiou um romance com a mulher e quando Raquel resolveu se afastar, Sérgio se revoltou, sentiu-se rejeitado. Disse que confessou para o pastor que ela estava em desespero, que ela cuidando de um tio dela e o tio dela misturou. Disse que falou que estava apaixonada e estava ameaçando ela de morte. Ela não tinha coragem de falar para mim. Eu acho que ela tinha medo de falar para mim, porque ele já matou o sogro, falou, vai matar minha mãe, né? Márcia hoje chora de saudades da filha. Para ela, o drama é ainda maior. Isso porque Sérgio é irmão dela. Um homem responsável por destruir toda uma família. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Uma história de confiança e um amor não correspondido. Sérgio está foragido. A Raquel, ela estava na parte de trás do posto fazendo ronda. Era a função dela. Só que ela não contava que o Sérgio fosse chegar durante o dia mesmo
ele aproveitou a oportunidade e viu que o portão da garagem, sim, estava desta forma, olha só, aberto. Então ele entrou de moto e chamou a sobrinha pelo nome. A Raquel olhou e eles ficaram conversando aqui nessa parte de baixo mesmo. Só que dessa conversa começou uma grande discussão. A Raquel não queria dar atenção às coisas que o Sérgio estava falando. Ele queria chamar a atenção da mulher de toda e qualquer forma. Foi então que a briga começou a ficar ainda mais acalorada. O Sérgio tirou a arma da cintura e disparou 3 vezes contra a mulher. A Raquel ficou caída e o Sérgio fugiu sem deixar nenhuma pista para onde estava indo. Dona Márcia afirma que o irmão está solta e rondando o bairro onde a família mora. Mas ela não teme pela própria vida. Tem medo de que ele faça algum mal aos filhos e aos netos. Ela afirma que Sérgio ainda está com a moto utilizada na fuga, que foi roubada de uma prima dele. E hoje a senhora tem medo que ele possa fazer alguma coisa? Porque ele está solto, né? Tá. Comigo não. Comigo não. Eu só tenho medo dele chegar em mim, porque diz que ele está armado, né? Eu só tenho medo dele querer, porque eu levanto de madrugada, eu fico andando, eu desço lá para baixo. Eu só fico pensando dele querer vir me abraçar, pedir perdão e se matar perto de mim. Só isso. Mas dele fazer coisa comigo, não. Não tem, mesmo que ele fez com a minha filha, mas eu não sinto que ele tem coragem de fazer isso, não. Sérgio tem 39 anos e já teve um casamento, mas o que era para ser sinônimo de felicidade, aos poucos se transformou em crime. O Sérgio chegava em casa e quando veio até o local, ele teve uma surpresa, com certeza a pior que ele podia esperar. Ele entrou na casa e quando chegou até o quarto dele, viu que estava sendo traído pela própria esposa. Debaixo da cama, um homem se escondia. Era o amante da mulher. O Sérgio ficou descontrolado. Segundo a própria irmã, ele disse que agrediu a companheira. Estava revoltado. Só que daquele dia em diante, a grande confusão iria acontecer. Isso porque o pai da mulher, o sogro do Sérgio, ficou revoltado em saber que a filha estava sendo agredida. Foi então que o homem ameaçou tirar a vida de Sérgio caso ele não largasse, não pedisse a separação e deixasse a mulher em paz. O Sérgio, ele ficou completamente revoltado. Ele não aceitava ser ameaçado. Foi então que ele arquitetou um plano. A partir daquele momento, ele conseguiu uma arma e foi atrás do sogro. Naquele dia, ele tirou a vida do homem que o estava ameaçando. Aí ele ficava perseguindo ela, batendo nela. Ele nunca teve coragem de matar ela. Batia nela, tudo. Aí o pai da menina falou que ia matar ele, entendeu? Falou de matar ele, ficava correndo atrás dele. Aí ele pegou e matou o sogro. Sérgio foi condenado ao regime fechado. Enquanto estava preso, Márcia e Raquel eram as pessoas mais próximas a ele. Frequentemente o visitavam na prisão. Foi neste momento que surgiu o primeiro problema entre tio e sobrinha. Sérgio confundiu a atenção e prestatividade de Raquel com romance. Foi aí que a vigilante resolveu se afastar. Ruth acompanhou tudo de perto. Ele confundiu. Tanto que quando ele confundiu as coisas e a família já tudo em cima dela, né? Preocupado com a situação, ela decidiu parar de visitar ele. Porém, no último ano, a história teria um novo capítulo. Sérgio foi beneficiado com as chamadas saidinhas. Todas as vezes procurava pela família. Foi aí que ele acabou se reconciliando com Raquel. Disse que a solidão na cadeia fez com que ele confundisse os sentimentos. Eles então voltaram a conviver. Mais uma boa notícia: Sérgio ganhou o direito ao regime semiaberto. Arrumou emprego no setor de manutenção do cemitério de Campinas, onde morava a família. A relação com Raquel ficou ainda mais estreita. Há 7 meses, a Raquel montou esta casa, saiu da residência da mãe e veio para cá. Este era um antigo sonho dela, mas por conta da situação financeira, só recentemente que ela conseguiu realizar. Ela veio para cá, comprou vários móveis, agora o local já está sendo desmontado, mas aqui viveu por muito tempo.
junto com 5 filhos, cada um com a sua caminha, cada um com seu espaço, o local simples, mas ela estava realizando o grande sonho da vida dela. E o Sérgio, ele quando saía, tinha o hábito de vir até aqui. Cuidava das crianças, inclusive enquanto a Raquel estava trabalhando, e também conversava muito com a Raquel. Ele tinha o hábito de vir aqui, tanto que as crianças, elas consideravam o Sérgio como um verdadeiro tio, gostavam muito dele. Mas foi exatamente neste lugar, que para Raquel era a realização de um sonho, que pouco tempo depois, já com o Sérgio tendo o hábito de vir aqui, este local se transformou no palco da grande decepção da vida da Raquel em relação ao tio. Sérgio novamente se apaixonou pela sobrinha. Raquel não queria se envolver com o tio. A todo custo, ela procurou se distanciar do homem que havia se transformado e vigiava a sobrinha durante todo o dia. Mesmo com medo de que algo acontecesse, Raquel não falava sobre o assunto com a irmã e a mãe. Ela tinha medo de que, se descobrissem, elas fossem tirar satisfação com Sérgio, o que poderia provocar a ira do homem. Mas o pior aconteceu justamente porque a Raquel passou a ignorar e evitar contato com o tio. Ele iria se vingar. Aqui em cima dessa bancada estão alguns documentos do Sérgio, documentos que ele deixava na casa, mas depois do crime, os filhos da Raquel ficaram revoltados e rasgaram praticamente todos esses documentos. E foi também depois deste crime que um dos filhos da Raquel contou para uma tia um fato que chamou muito a atenção. Ele disse que a mãe já tinha falado que estava revoltada com o tio, que ele continuava querendo um romance, mas que ela não iria aceitar e que na próxima saída dele, na próxima visita à casa, que ela não queria mais que ele viesse à residência e também que tivesse contato com as crianças. Nessa semana, né, antes do falecimento dela, ela já estava reclamando para a filha dela que não ia mais aceitar as ligações dele, que não ia mais levar mais nada para ele visitar ele e que não ia deixar mais a próxima saidinha ele ficar na casa dela, porque ela já estava de saco cheio. Porém, ela não teve tempo de viver a vida como gostaria e sem a presença de Sérgio. Sérgio mostrou ser um homem frio. Ele arquitetou cada passo da vingança. Se Raquel não fosse dele, não ficaria com mais ninguém. Um detalhe, segundo a família, comprova que Sérgio agiu de forma premeditada. O Sérgio, ele já estava arquitetando o plano de matar a Raquel, a própria sobrinha. Tanto é que dias antes do crime, ele foi até alguns parentes e disse que havia ganhado o direito à liberdade condicional. Só que algumas pessoas de dentro da penitenciária queriam tirar a vida dele. Ele disse que estava sendo constantemente ameaçado e, inclusive, tinha em um outro momento que ele estava na rua, sido vítima de um atentado. Algumas pessoas passaram de moto e atiraram contra ele. Ele queria com isso, segundo esses parentes que contaram, que passaram essa informação, dar a entender que algo de ruim com toda a família podia vir a acontecer. E foi exatamente isso que veio a seguir. Ele tirou a vida da Raquel, mas depois fugiu, dando a entender para os familiares de que as pessoas que mataram a Raquel seriam as mesmas que tentaram supostamente tirar a vida dele. O plano de Sérgio foi descoberto. Testemunhas o identificaram como sendo o atirador. Para a polícia, ele segue como principal suspeito. Sérgio é considerado foragido, mas não pela morte de Raquel, e sim porque quebrou as regras do regime semiaberto. Ruth mora ao lado da casa onde Raquel passou a viver com as filhas. O sofrimento da mulher é tão grande, misturado à saudade, que ela não tem coragem de voltar ao local. Para mim tá difícil, eu não consigo ficar na minha casa. Eu não consigo entrar no quintal onde ela morava. Entendeu? Tá difícil. É um sentimento assim que eu não consigo expressar assim. E este é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue.
Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.